todos, me chamo Túlio Madison Galvão e no vídeo de hoje teceremos alguns breves comentários acerca do argumento de Trasímaco presente no livro 1 da República de Platão. Trasímaco nasceu aproximadamente em 455 a.C., numa cidade portuária no Mar Negro chamada Calcedônia. Trasímaco é citado por Platão não apenas na República, mas também no Fedro. Trasímaco era um retórico, um sofista com alguma reputação. Chega inicialmente a Atenas como diplomata da Calcedônia, em uma missão diplomática que visava negociar com Atenas após uma revolta mal sucedida da Calcedônia contra o domínio ateniense, e Trasímaco foi enviado para prevenir por futuras represálias contra a sua cidade natal. Ele não foi o primeiro sofista que chegou em Atenas como diplomata. O Gorgias também desembarca em Atenas inicialmente como diplomata da cidade de Leontinos. Uma questão interessante a se notar é que, embora sua cidade, a Calcedônia, esteja sob domínio ateniense, Trasímaco irá defender na República que os mais fortes devem subjugar os mais fracos e definir para eles os seus próprios valores de justiça. Em poucas linhas, Trasímaco defende que a justiça é definida pelo interesse do mais forte, apresentando assim uma noção de justiça em conformidade com os eventos históricos e com o real. No entanto, Sócrates, não satisfeito com essa resposta, busca uma definição de justiça que possa ser apresentada na esfera pública. Sócrates, portanto, trabalha no âmbito da idealidade. O discurso de Trasímaco de que a justiça é o interesse do mais forte, embora respaldada histórica e socialmente, não deve ser apresentado no âmbito público, devendo ser um discurso cabível apenas na esfera privada. O problema da justiça é apresentado logo no início do livro, com o personagem Céfalo, que é um comerciante rico estabelecido em Atenas e possui uma visão de justiça muito associado aos costumes de Atenas na época, voltado para a valorização dos deuses, o medo do julgamento no Hades e o sacrifício para os deuses. O próprio Céfalo deixa o diálogo para ir realizar um sacrifício. O seu filho Polemarco herda a discussão e define justiça a dar a cada um o que lhe convém, fazer bem aos amigos, fazer mal aos inimigos, e logo em seguida Trasímaco apresenta o seu conceito de justiça, afirmando inicialmente em uma frase que a justiça não é outra coisa senão a conveniência do mais forte, e após ser indagado por Sócrates por uma explicação mais completa, ele fala as seguintes palavras: Em todos os lugares, o justo é a mesma coisa, o interesse do mais forte. E cada governo faz as leis para o seu próprio proveito. A democracia, leis democráticas. A tirania, leis tirânicas. E as outras a mesma coisa. Estabelecidas estas leis, declaram justo, para os governados, o seu próprio interesse, e castigam quem o transgride como violador da lei, culpando-o de injustiça. Logo antes de Trasímaco apresentar esse seu argumento, Sócrates o tinha indagado sobre quem era o mais forte, já que ele tinha definido anteriormente a justiça como sendo a conveniência do mais forte. Trasímaco dirá então que o mais forte é aquele que detém o kratos, o poder, seja na democracia, seja na aristocracia, seja na tirania. Ambas farão leis que lhes beneficiam e, portanto, ele chegará à conclusão, posteriormente, que a justiça é um bem
para outro. Ou seja, a justiça não é um bem para aquele indivíduo que a busca, porque a justiça, através das leis, causa sempre um dano aos governados e um benefício àqueles governantes, àqueles que detêm o kratos, o poder. É baseado nessa visão que Glauco, após a retirada de Trasímaco no debate, irá chegar à conclusão que é melhor parecer ser justo. Ou seja, é mais vantajoso parecer cumprir a lei, mas desobedecê-la quando for oportuno. Para ilustrar isso, ele demonstra o caso do mito, da alegoria do Anel de Giges. Conta-se a lenda que, após uma tempestade e um terremoto, um pastor de ovelhas que estava pastoreando com seu rebanho e foi verificar em sua propriedade quais os danos causados por aquele temporal, verificou que a tempestade tinha aberto uma cratera, uma fenda. E, ao se debruçar sobre o interior dessa fenda, ele reparou que havia um cavalo junto com alguns objetos e um corpo. Nesse corpo, um anel de ouro. Conta-se então que esse pastor colocou o anel de ouro no dedo e dirigiu-se para a cidade para declarar o seu rebanho. Chegando lá, percebeu que, ao girar um engaste que havia no anel, havia um entalhe no anel e quando se virava para baixo, o portador desse anel ficava invisível. Percebendo esse poder, Giges seduz a rainha e trama a morte do rei, se tornando um dos maiores tiranos da Lídia. A questão que Glauco coloca é que qualquer um que detivesse esse anel, mesmo sendo um homem justo, seria o mais infeliz dos homens se não cometesse alguma injustiça, tendo a oportunidade de cometê-la através desse anel. Logo, a justiça, sendo um bem para o outro, é uma questão de reputação. E, para manter a reputação, não é necessário ser justo, mas apenas parecer ser justo. Porque alguém que comete injustiças, mas ainda assim parece ser alguém justo, essa pessoa acumula dois benefícios: o benefício da reputação de alguém justo e o benefício resultante das injustiças que essa pessoa tenha cometido. Trasímaco irá afirmar que aqueles indivíduos injustos que se deixam ser apanhados são aqueles que cometem injustiças por partes. Estes são marginalizados, são os criminosos, são os ladrões, os batedores de carteiras, os escravos. Mas aquele indivíduo que é plenamente injusto, ou seja, o tirano, esse é tido como um bem-aventurado, não apenas pelos seus governados, mas por todos aqueles que souberam das injustiças que ele cometeu para alcançar a sua posição de destaque. Após essa fala, Sócrates irá contra-argumentar Trasímaco, dando, entre outros exemplos, o da atividade do médico. Ora, o médico, enquanto exerce a sua atividade da medicina, procura o bem do seu paciente, não o seu próprio bem. Do mesmo modo, o governante, ao exercer sua atividade, procura o bem para os governados, que é a função da sua arte. E é para eles que ele exerce a sua função. Como esses governados são os mais fracos, é para o bem deles que o governante governa, ou seja, para o bem dos mais fracos, ao contrário do que Trasímaco tinha afirmado antes.
O governo, portanto, nessa visão de Sócrates, não existe para si mesmo, mas para o bem dos governados. Então Trasímaco, devolvendo a ironia socrática, irá dizer essas palavras. Crês que os pastores e os vaqueiros objetivam o bem dos seus carneiros e dos seus bois, e os engordam e tratam, tendo em vista outra coisa para além do bem dos seus patrões e deles mesmos. E da mesma maneira, acreditas que os governantes das cidades, os que são realmente governantes, olham para os seus súditos como se olha para carneiros. Trasímaco conclui que aquele que detém o poder cuida dos governados visando tirar algum proveito deles, como um pastor que cuida das ovelhas não visando o bem delas, mas o seu próprio bem, advindo do lucro que ele irá obter com a venda das carnes e das peles dessas ovelhas. Por fim, então, Trasímaco reconhece que está sendo inconveniente, porque os presentes ali esperam uma definição de justiça como ela deve ser e não como ela se apresenta nas cidades. E, por fim, diz que vai silenciar e acaba se retirando do debate, fazendo com que, posteriormente, Glauco, como já vimos, retome o seu argumento e problematize algumas questões que ficaram ainda em aberto. Para finalizar, essa noção de Trasímaco das leis como sendo um instrumento de poder é uma tese que recentemente será retomada pelo direito positivo, que vai pregar que a justiça é aquilo que está posto na lei. Por hoje é isso, espero que tenham gostado e até mais.